Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E aqui você começa a semana bem informado. E o governo federal prometeu liberar recursos para os municípios de Pernambuco que sofrem com as chuvas há mais de uma semana. Entre as diversas medidas, foram anunciadas a liberação de empréstimo do benefício de prestação continuada sem juros e o acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os atingidos. O presidente Jair Bolsonaro cumpre nesta segunda-feira uma agenda em Pernambuco, que incluiu um sobrevoo às áreas afetadas pelas chuvas no Grande Recife. Fizemos um sobrevoo em parte da área atingida, não conseguimos avançar. Tentei pousar também, mas a recomendação dos pilotos era de que, tendo em vista a inconsistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então, resolvemos não pousar. Acompanhado por diversos ministros, como os do Desenvolvimento Regional, Justiça e Segurança Pública, Saúde, Cidadania e Turismo, foram anunciadas uma série de medidas em apoio às vítimas das áreas inundadas e que sofrem com as fortes chuvas há mais de uma semana. Entre elas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou que será publicada em edição extra do Diário Oficial da União uma portaria que dará reconhecimento federal aos municípios que já decretaram emergência por causa das chuvas, a fim de destravar o envio de recursos federais. O ministro da Cidadania anunciou facilidades para os beneficiários do BCP, que terão a liberação de empréstimos do benefício de prestação continuada sem juros. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que também fez parte da comitiva presidencial, afirmou que será liberado o acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores das áreas atingidas. Primeiro ponto, como conversado com o presidente, hoje a Caixa está atuando em 107 municípios, ou seja, todos os municípios que nós tenhamos a comunicação do Estado e do MDR, nós faremos imediatamente liberação do FGTS em até 5 dias, pausas de até 3 meses em todas as linhas de crédito para pessoa física, micro e pequenas empresas, e, além disso, os créditos atuais, as pessoas podem postergar por 3 meses. O que é muito importante nesse momento? A Caixa fará todos os pagamentos, inclusive pelo celular, ou seja, qualquer transferência de renda, qualquer programa como o BPC, nós temos hoje 112 milhões de contas gratuitas, que é o Caixa Tem, desenvolvido na época do auxílio emergencial. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos várias agências alagadas. Então, mesmo que a agência esteja alagada, nós faremos o pagamento, nós faremos as pausas, nós daremos novos créditos com até 6 meses de carência. E ainda falando das chuvas em Pernambuco, as buscas por pessoas desaparecidas continuam em Recife, após as fortes chuvas que atingiram a cidade. O fim de semana foi marcado por deslizamentos na capital de Pernambuco. Mais de 50 moradores ainda não foram encontrados. O número de mortes chega a 91 e mais de 3.900 pessoas estão desabrigadas. O bairro Jardim Monte Verde é o principal ponto de buscas por desaparecidos. O local fica na divisa entre a capital Recife e o município de Jaboatão dos Guararapes. Só neste bairro, mais de 20 pessoas morreram soterradas e tiveram os corpos resgatados da lama. Entretanto, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há vítimas desaparecidas entre os escombros. Na manhã desta segunda-feira, mais corpos foram encontrados. A última estimativa oficial dava conta de pelo menos mais 50 desaparecidos e 3.900 desabrigados. As buscas são feitas por moradores, pelo Exército e por bombeiros de Pernambuco e outros estados que enviaram ajuda. Os temporais se intensificaram no fim de semana e causaram deslizamentos em vários pontos. Ao todo, 14 municípios decretaram estado de emergência. De acordo com a Defesa Civil, a chuva agora não está tão forte, mas ainda há risco de novas quedas de barreiras.
E agora a gente fala de saúde. A partir desta semana, as clínicas particulares de todo o país poderão aplicar a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. A fabricante importou 2 milhões de doses dos Estados Unidos para o Brasil. Por enquanto, a vacinação será apenas nas capitais dos estados, mas a previsão é que em breve avance também para outros municípios. A estimativa é de que cada dose custe entre R$ 300 e R$ 350 aos consumidores, mas será necessário ter uma prescrição médica para receber a vacina, caso a pessoa não esteja entre os grupos indicados pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a 4ª dose está sendo aplicada para quem tem 60 anos ou mais. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, a ABCVac, informou ainda que a embalagem do imunizante será diferente daquela que os brasileiros estão acostumados a ver. E mudando de assunto, a cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, aprovou uma lei que permite a cobrança de taxa de poluição de aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo. A medida, que começa a valer só em 2023 para pousos e decolagens sem cobrança aos passageiros, levou as empresas aéreas a emitirem uma nota de repúdio. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Almeida Júnior. A lei que institui a taxa de preservação ambiental foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial do município. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, o valor será estipulado de acordo com o peso total da aeronave a ser medido no momento anterior à decolagem, o que inclui o peso do combustível, da carga, dos passageiros e da bagagem, além do peso da estrutura do avião. Somente as aeronaves militares vão estar isentas do pagamento da TPA. E passageiros não serão cobrados. Ainda de acordo com a Prefeitura, os recursos obtidos por meio da cobrança da taxa serão destinados a projetos de proteção ambiental e projetos de saúde pública. Em manifesto conjunto, as associações que representam as companhias aéreas afirmaram que a proposta invade um tema de competência da União e que está fora da Constituição Federal. E 2 membros do Estado Islâmico foram condenados hoje por tribunais internacionais. Um deles, inclusive, recebeu pena de morte. Uma ex-militar irlandesa foi declarada culpada nesta segunda-feira de pertencer a uma organização terrorista. A justiça determinou que a mulher prometeu lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico, ao qual se uniu durante uma viagem à Síria em 2015. O juiz do Tribunal Especial Irlandês, Tony Hunt, decidiu que Lisa Smith, de 40 anos, viajou conscientemente para a Síria em uma área controlada pelo EI. Smith é acusada de ter se unido ao Estado Islâmico e ter se instalado em Raqqa, na Síria, quando a cidade estava sob controle do grupo terrorista. Também responde por ter se casado com um britânico que participou das patrulhas armadas do grupo. A defesa afirma que a simples presença da réia em uma área controlada pelo EI não faz dela um membro da organização jihadista. A sentença efetiva será anunciada em 11 de julho e até lá a ex-militar vai permanecer em liberdade. Também nesta segunda-feira, um tribunal iraquiano condenou à morte um líder do grupo Estado Islâmico, considerado o principal responsável por um duplo ataque suicida que deixou 32 mortos e 110 feridos em um mercado de Bagdá em janeiro de 2021. Em 21 de janeiro do ano passado, um homem-bomba detonou os explosivos entre vendedores e transeuntes no mercado da Praça Tayaran. De acordo com o relato dos fatos feito na época pelo Ministério do Interior, um segundo homem se explodiu logo depois, enquanto os presentes socorriam as vítimas. Durante a investigação, o criminoso confessou pertencer ao EI desde 2012 e disse que havia planejado o ataque equipando os 2 homens-bomba. O atentado causou comoção porque ações do tipo se tornaram cada vez mais esporádicas após a derrota do grupo terrorista no Iraque no final de 2017. E olha só essa notícia, uma das obras de arte mais famosas e caras do mundo foi vítima de um ataque. O quadro da Mona Lisa foi vandalizado por um visitante do Museu do Louvre, na França, neste domingo. La Gioconda, conhecida também como a Mona Lisa, fica no Museu do Louvre, em Paris. Segundo informações do jornal El País, o vândalo atirou o que parecia ser uma torta no quadro. A sala estava lotada como de costume e a pessoa estava disfarçada, sentada em uma cadeira de rodas e usando uma peruca. O
Os seguranças expulsaram imediatamente a pessoa do museu e funcionários começaram uma limpeza na sala. A pintura não sofreu danos, pois está protegida por uma placa de cristal. Ainda não se sabe a motivação do ataque, mas não é a primeira vez que algo do tipo acontece. A obra já foi atacada em outras ocasiões e chegou até a ser roubada em 1911. Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!